Boa noite, contadora Marília. Sob a proteção de Deus, eu declaro aberta esta 16ª ordinária da Câmara Municipal de Virgínia. Ouviremos primeiramente a leitura da ata da sessão anterior pela secretária. Aos 14 dias do mês de setembro de... Ai, gente, peraí. Aos 14 dias do mês de setembro de 2020, nesta cidade de Virgínia, no prédio da Câmara Municipal, realizou-se esta sessão ordinária sob a presidência do vereador Anderson Chagas Ribeiro. Não foram registradas ausências. Às 18 horas, o presidente declarou que, sob a proteção de Deus, estava aberta a 15ª reunião ordinária e determinou a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi aprovada e assinada pelo presidente e secretário. Para dar início aos trabalhos, foi feita a leitura do expediente, que constou do seguinte: de Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal, ofício número 1037, respondendo à indicação número 21 de 2020, de autoria do vereador Maurício Varela Mendes, e o requerimento número 43 de 2020, de autoria do vereador Luiz Alberto Ribeiro. Ofício 1140, encaminhando resposta aos requerimentos números 44, 45, 46 e 47 do vereador Maurício Varela Mendes, assim como resposta à indicação número 22 do vereador Antônio José Ribeiro. Ofício número 1140, encaminhando o balancete financeiro com todas as notas de empenho e respectivos comprovantes de despesas da Prefeitura Municipal, referente ao mês de julho de 2020. De Séries Maria Ricardo, ofício número 002 de 2020, encaminhando cópia da ata da reunião realizada pelos membros do Comitê Extraordinário do Covid-19, sobre o retorno das atividades da PAI de Virgínia. A seguir, ainda pela secretária, foram feitas as leituras das mensagens nas quais o Executivo encaminha projetos para serem apreciados por esta Casa, a saber: mensagem encaminhando para apreciação o projeto de lei número 18, que estima receita e despesa do município de Virgínia para o exercício financeiro de 2021. Mensagem encaminhando para apreciação o projeto de lei número 19, que dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. Ofício número 1144, encaminhando para apreciação o projeto de lei número 20, que dispõe sobre a alteração da lei número 585 de 2019 e dá outras providências. Ofício número 1134, encaminhando o projeto de lei ordinário número 15, que dispõe sobre as denominações do novo prédio da Prefeitura Municipal de Virgínia e da praça adjacente, e contém outras providências. Ofício número 1135, encaminhando o projeto de lei ordinário número 16, que dispõe sobre as denominações das ruas do loteamento Vale do Sol e contém outras providências. E ofício 1136, encaminhando o projeto de lei ordinário número 17, que dispõe sobre as denominações de ruas da zona urbana do município e contém outras providências. Após a leitura dos ofícios, os projetos de lei números 15, 16 e 17 foram despachados à Comissão de Constituição, Legislação e Redação, e os projetos de lei números 18, 19 e 20 às Comissões de Constituição e de Finanças para estudo. Ainda no segundo expediente, foram feitas as apresentações das proposições de vereadores desta Casa. Primeiramente, o vereador Antônio José Ribeiro apresentou a indicação número 23/2020, que diz: o vereador que esta subscreve vem indicar ao senhor prefeito municipal a necessidade da tomada das seguintes providências.
pintar os quebra-molas existentes nas ruas da cidade, desde a encruzilhada que vai para o bairro Mato Dentro até o bairro Sertãozinho. Rebaixar alguns quebra-molas que estão irregulares. Justificativa. Por mais uma vez faço esse pedido, que é muito importante para evitar acidentes, desde que estejam sinalizados, pois não estando é causa de mais acidentes. Ressalto que são indiscutíveis os benefícios trazidos pelos quebra-molas para a diminuição da acidentabilidade nos locais onde são instalados. Contudo, também entendo que sua implementação deva ocorrer dentro dos parâmetros legais, com estudo técnico de implementação e respeitando os limites previstos e a legislação pertinente e a sinalização pertinente. Colocada em discussão, manifestou-se o seu autor. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, secretária Cida e contadora Maria. Sobre esta indicação, neste mandato já havia feito e não foi feito nada a respeito pela administração. Sendo assim, reforço o pedido, pois tenho recebido muitas reclamações. Agora, de frente ao ponto onde estou alugando, existe um quebra-molas onde tenho visto a dificuldade dos motoristas, tanto turistas como virginenses que por ali transitam. Sem outras manifestações, a indicação foi encaminhada ao Executivo para as providências que forem necessárias. Ao adiante, o dirigente da sessão concedeu a palavra ao vereador Luiz Alberto Ribeiro para a apresentação dos seguintes requerimentos. Número 48 de 2020, o vereador abaixo-assinado, depois de tramitação regimental, requer de Vossa Excelência que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte: extrato do exercício de 2020 dos empenhos detalhados do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Sul de Minas. Justificativa. Tal solicitação faz-se necessária para fins de conhecimento e fiscalização por parte deste Legislativo Municipal, pois servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções, conforme determina a Lei Orgânica do Município, a Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal. No mesmo sentido, o regimento interno desta Casa diz que a Câmara Municipal tem a função fiscalizadora e é exercida por meio de requerimentos sobre fatos sujeitos à fiscalização da Câmara e pelo controle externo da execução orçamentária e financeira do município. Requerimento número 49 de 2020. O vereador abaixo assinado, depois da tramitação regimental, requer de Vossa Excelência que seja solicitado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte: relatório contábil discriminando todos os empenhos realizados com base nas ações 1103, 1104 e 1105. Todos os empenhos que porventura foram realizados com base na fonte de recursos 161, auxílio financeiro ao enfrentamento do Covid-19. Relatório discriminando todos os valores recebidos pelo município dos governos federais e estaduais, destinados especialmente para despesas relacionadas ao enfrentamento da pandemia do Covid-19. Justificativa: tal solicitação faz-se necessária para fins de conhecimento e fiscalização por parte deste Legislativo Municipal. As informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções, conforme determina a Lei Orgânica, a Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal. No mesmo sentido, o regimento interno desta Casa diz que a Câmara Municipal tem a função fiscalizadora e é exercida por meio de requerimentos sobre fatos sujeitos à fiscalização da Câmara e pelo controle externo da execução orçamentária e financeira do município. Requerimento número 50/2020. O vereador que subscreve no exercício de seu mandato vem requerer ao plenário desta Casa Legislativa para que sejam reiteradas ao senhor prefeito municipal as seguintes informações: informar se foram efetuados pagamentos de contratos celebrados para a realização da 40ª Expo Virgínia, evento este que foi cancelado devido à pandemia do Covid-19.
Em caso de resposta afirmativa, informar quais valores e de que forma serão feitas as devoluções dos valores já pagos. Justificativa: as informações supracitadas servirão para o cumprimento das obrigações de fiscalização que cabe ao vereador no exercício de suas funções, conforme determina a Lei Orgânica do Município, Lei de Responsabilidade Fiscal e Constituição Federal. No mesmo sentido, o regimento interno desta Casa diz que a Câmara Municipal tem a função fiscalizadora e é exercido por meio de requerimentos sobre fatos sujeitos à fiscalização da Câmara e pelo controle externo da execução orçamentária e financeira do município. Após a leitura dos requerimentos, todos foram colocados em discussão e votação e, sem manifestações a respeito, foram aprovados por unanimidade. Por último, o vereador Antônio José Ribeiro apresentou o requerimento número 51 de 2020. O vereador que este subscreve, no exercício de seu mandato, vem requerer ao plenário desta Casa Legislativa para que sejam solicitados ao prefeito municipal para encaminhar a esta Casa os seguintes documentos e informações: laudo da Polícia Civil sobre incêndio no prédio da Prefeitura, planta do novo prédio da Prefeitura, recursos liberados para início da primeira etapa do prédio da Prefeitura. Justificativa: estas indagações são para esclarecer a comunidade do fogo que consumiu uma parte da história de Virgínia e também para fins de fiscalização por parte deste Legislativo Municipal. Sobre a proposição, fez uso da palavra o vereador Antônio José. Senhor presidente, senhores vereadores, já sobre essas indagações, lembro que a administração, após o incêndio, disse deixar esta casa a par do laudo da Polícia Civil, mas até o momento não fomos esclarecidos de nada. Sobre o recurso, é para fim de fiscalização, pois o prédio já se encontra em obras e, assim como a maioria dos vereadores aqui que aprovou esse recurso, esse empréstimo junto ao banco, a gente tem que fiscalizar, não é mesmo? Estando aqui hoje na casa ou não estando, como dever de cidadão. Então são esses questionamentos. Após a palavra do vereador, a proposição foi submetida a votos e obteve aprovação unânime. Sendo assim, todos foram despachados ao Executivo para as providências que julgar cabíveis. Em continuidade aos trabalhos, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente anunciou a discussão e votação do projeto de lei número 011, de autoria do novo vereador Luiz Alberto Ribeiro, que obriga a Prefeitura Municipal de Virgínia possibilitar acesso às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todos os prédios públicos próprios ou alugados, onde funcionem órgãos da administração direta e indireta. Para fazer a leitura do parecer, convidou o vereador Marcílio Torres Porto, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, que assim o fez. Sem discussão, projeto e parecer foram submetidos a votos e foram aprovados por unanimidade. Logo após, foi anunciada a discussão do projeto de lei ordinária número 14 de 2020, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPIDEC, do município de Virgínia e dá outras providências. Inicialmente, o relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, o vereador Marcílio, apresentou à mesa a emenda modificativa número 1. Submetida à apreciação dos nobres vereadores desta Casa de Leis, foi aprovada por unanimidade. Diante do exposto, então o relator apresentou o parecer sobre o respectivo projeto de lei, o qual foi feito em conjunto com a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, para aprovação da matéria com a emenda modificativa supramencionada. Colocado em discussão, ninguém se manifestou. Posto a votos, recebeu aprovação unânime, ao que o senhor presidente encaminhou ao Executivo para fins de sanção e publicação, assim como também o projeto de lei número 11/2020. Nada mais havendo que tratar, a palavra ficou em aberto para o vereador que quisesse discursar. Fez uso dela o vereador Luiz Alberto. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Sobre a demora da administração municipal em autorizar a abertura da Paz de Virgínia na quinta-feira,
recebi uma carta da diretoria administrativa da PAI suplicando socorro. Acho que todos os senhores vereadores também receberam, porque há quase 2 meses eles estavam tentando reativar as atividades individuais da PAI e não estavam conseguindo. Primeiro, porque o senhor prefeito exigiu ao comitê do Covid que votasse essa volta. Até aí tudo bem. O problema estava que até o momento não tinha resolvido nada, com marcações de várias reuniões que eram desmarcadas em cima da hora, demonstrando total desrespeito à entidade da PAI e população em geral. A PAI já tinha enviado um protocolo para atendimento presencial durante a pandemia para um representante da saúde junto ao comitê do Covid-19 e que foi aprovado. Protocolo este que foi elaborado seguindo as orientações da PAI de São Lourenço, que é a referência. Hoje recebemos esse ofício na qual o comitê resolve que será aceitável o retorno das atividades da PAI, se os pais ou responsáveis assinarem um termo de responsabilidade autorizando o regresso dos trabalhos da associação. Este ponto, a própria PAI em seu protocolo, que foi entregue à Prefeitura, já constava essa observação, que seriam retomadas as atividades perante a autorização expressa dos pais e responsáveis. Então, nós ficamos alegres por terem solucionado o problema, mas triste pela demora e desgaste desnecessário por essa liberação. Obrigado, senhor presidente. A seguir, discursou o vereador Maurício Varela. Senhor presidente, senhores vereadores, Marília, Cida, boa noite. Sobre o requerimento número 45, eu quero aqui, como cidadão, agradecer pelo trabalho feito no bairro Restinga, mas nota-se um desgaste muito grande, porque eu fiz essa indicação, depois tive que fazer um requerimento para que o serviço fosse terminado. Nota-se uma total falta de transparência em serviços executados pela Prefeitura, num cronograma que não existe. É uma vergonha. Executam tais serviços sem os cuidados de ouvir os usuários da estrada para que se faça um trabalho bem feito e duradouro. Sobre o requerimento que foi queimado, as coisas que ficaram queimadas no almoxerifado da Prefeitura, outra vergonha. Retirou-se os aparelhos de ar-condicionado da creche municipal por suposta economia, respondida em outro requerimento meu, que isso era para economizar, tirando o conforto de crianças e funcionários para tudo acabar queimado, ou iria virar sucata. Sobre a PAI, dia 9 de setembro foi realizada a reunião do Comitê do Covid-19, onde recebi tal relatório da entidade no dia 11. Eles querem responsabilizar os pais. Não foi isso que aconteceu quando a gente foi ao hotel, quando a gente apareceu no hotel. Eu não sou contra, mas foi conversado que nós trabalharíamos para que o hotel retornasse devagarinho os trabalhos. Mas será que o prefeito, o proprietário do hotel, assinou algum documento dizendo que poderia receber o ônibus de excursão como nós conversamos hoje? Não é, senhor presidente? Eu acho que o comitê precisa usar o bom senso para não travar o cidadão com suas decisões absurdas. O que vale para um tem que servir para os demais. E aqui a classe minoritária que precisa trabalhar como a PAI é uma entidade sem fins lucrativos. Tive o prazer de ser presidente naquela casa. Nós trabalhamos em cima de migalhas e nós temos que respeitar porque não é fácil trabalhar sem dinheiro. É diferente de outras entidades que não são filantrópicas e estão fazendo o que querem. Não sei o porquê, mas deduzo. Obrigado, senhor presidente. Fim das palavras do vereador, o senhor presidente disse que sobre a comissão do Covid, que poderiam analisar e convocar seus membros para prestar os esclarecimentos que se fizerem necessários. E não havendo mais nada a ser tratado, o senhor presidente vereador Anderson Chagas Ribeiro declarou encerrada esta sessão e convocou a próxima para o dia 28 com o seguinte: primeiro expediente, leitura e aprovação da ata e de correspondência a serviço do Executivo e de diversos. Segundo expediente, apresentação de indicações, requerimentos e projetos. Ordem do dia, discussão e votação do projeto de lei número 020/2020. Levantou-se a sessão.
E para constar, foi lavada esta ata, que depois de ser lida e aprovada, será assinada pelo presidente e secretário. Sala das sessões em 14 de setembro de 2020. A ata está em discussão. Está em votação. Aquele que for a favor, permaneça sentado. Quem for contra, que se levante. A ata foi aprovada. Para dar início aos trabalhos, será feita a leitura do primeiro expediente. Ofício número 1145 de 2020, excelentíssimo senhor presidente. Com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a vossa excelência os seguintes decretos. Decreto números 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 413, 415, 416, 417, 418 e 419 de 2020. Sendo o que tínhamos para o momento, desde já reiteramos expressões de apreço e consideração. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Todos os decretos estão anexados ao ofício. Ofício número 1148, encaminha a lei. Excelentíssimo senhor presidente, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste encaminhar a vossa excelência as seguintes leis. Lei ordinária número 605, de 2020, que obriga a Prefeitura Municipal de Virgínia a possibilitar acesso às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em todos os prédios públicos próprios ou alugados, onde funcionem órgãos da administração direta e indireta. E a Lei Ordinária número 606 de 2020, que cria a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPIDEC, do município de Virgínia e da outras providências. Sendo que tínhamos para o momento, desde já reiteramos expressões de apreço e consideração. Atenciosamente, Carlos Eduardo Costa Negreiros, prefeito municipal. Inexistindo matéria a ser tratada no segundo expediente, darei início à ordem do dia. Iremos ouvir o parecer emitido em conjunto pelas comissões permanentes de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas sobre o projeto de lei número 020/2020. Convido o vereador Marcílio Torres Porto, relator da Comissão de Constituição, Legislação e Redação, para fazer a leitura do parecer emitido em conjunto com a Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, no qual se manifestam pela sua aprovação sem emendas. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite, secretária Cida e Marília. Parecer emitido em conjunto pela Comissão de Constituição, Legislação e Redação, de Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas. Assunto: Projeto de Lei Ordinária número 020/2020, de 3 de setembro de 2020. Relatório: trata-se do projeto de lei que dispõe sobre a alteração da Lei número 585/2019 e contém outras providências de autoria do Executivo Municipal. Parecer: as comissões de Constituição, Legislação e Redação e de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, após análise do projeto, constataram que está apresentado de forma correta, com observância da boa técnica legislativa. Conforme mensagem que acompanha o projeto de lei em foco, o prefeito municipal informa que tal proposta se deve ao aumento da receita destinada exclusivamente para os gastos em virtude da pandemia do Covid-19, justificando assim a necessidade da majoração do limite de 20% a 25% da despesa total fixado no orçamento do município. Diante do exposto, entende-se que o Executivo tem a necessidade de alocação de receitas inicialmente previstas para determinadas despesas, mas que serão utilizadas no montante previsto, enquanto outras despesas emergenciais necessitam de um aumento, no caso do Covid-19, urgindo, portanto, aumentar a possibilidade de suplementação. Conclusão: posto isso, conclui-se que o projeto de lei em tela é plenamente constitucional e legal,
visam o interesse público e preenchem as exigências legais. Portanto, as comissões analisadoras emitem um parecer pela sua aprovação na forma como foi elaborado. É o parecer. Sala das Sessões, em 28 de setembro de 2020, Comissão de Constituição, Legislação e Redação, Devair Dino de Marins, presidente da comissão, Joaquim Moreira Neto, membro, Marcílio Torres Porto, relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, Marcílio Torres Porto, presidente da comissão, Antônio Carlos de Almeida, membro, e Antônio José Ribeiro, relator. Projeto e parecer estão em discussão. Com a palavra... Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Eu quero registrar aqui minha posição contrária a esse projeto de lei, porque ele representa um desrespeito para o Poder Legislativo. Nós entendemos que a execução do orçamento público está sujeita a imprevistos, especialmente no ano de pandemia, e que o município recebeu recursos não esperados para aplicar no combate ao Covid-19. Porém, é necessário enfatizar que a abertura de créditos suplementares por decreto não é um procedimento normal, nem preferencial para atender a esses imprevistos e promover as realocações orçamentárias. Não é, e muito menos um percentual de 25%, que representa 1/4 do valor orçado para a receita de todo ano. Historicamente, o orçamento público é um instrumento de controle dos atos do administrador pelo Parlamento. A exigência de aprovação de lei orçamentária pela Câmara não existe por acaso, e nem é uma mera formalidade. Essa exigência, prevista na Constituição, significa que o orçamento não é um plano unilateral do Poder Executivo. Ele depende da consonância do Legislativo, que é um órgão coletivo que representa a sociedade. Ao aprovar o orçamento, o Legislativo está determinando a forma como deverá ser distribuído os gastos do dinheiro público, quais os projetos, programas e prioridades. E a abertura de créditos adicionais segue a mesma lógica. Faz uma suplementação, significa mudar a prioridade dos gastos do município, aumentando as despesas numa determinada área, geralmente mediante o cancelamento ou redução de outros projetos e atividades que foram previstos no orçamento. Portanto, da mesma forma como a anuência da Câmara é exigida para a aprovação do orçamento, deve ser exigida também para sua modificação, através dos créditos suplementares. Para isso, a maneira mais direta e correta de o prefeito proceder para fazer uma suplementação é apresentar um projeto de lei à Câmara discriminando quais as dotações que serão suplementadas e quais que serão anuladas. A Lei da Contabilidade Pública prevê sim uma válvula de escape para o Executivo, que é a fixação de um valor ou percentual do orçamento, mediante autorização prévia do Legislativo, para que as suplementações mais corriqueiras ou emergencial sejam feitas através de decretos do prefeito, dispensando a aprovação da Câmara nesses casos. Porém, esta brecha não deve ser transformada numa regra. Afinal, quanto mais for esse percentual dado ao prefeito, menor será o controle do Legislativo sobre as modificações orçamentárias e menor será a transparência no processo de planejamento. Na prática, essa liberdade dada ao Executivo, que deveria ser usada em caráter de exceção apenas para suplementações menores e de mais urgentes, acaba sendo usada para virar o orçamento do avesso, infrando prioridades que a Câmara aprovou e cancelando projetos e programas que podem ser importantes para a comunidade. Senhores vereadores, os 20% que a Câmara aprovou no orçamento de 2020 para abertura de crédito suplementar, crédito por decreto, significa nada menos que 5.400.000 reais. Faz algum sentido supor mais de 5 milhões de reais foram usados apenas para ajustes emergenciais no orçamento. Agora o prefeito pede mais 5%, que representa mais 1.350.000, fazendo chegar o total
a mais de 6.700.000 reais. Na ótica do Tribunal de Contas, o percentual maior de suplementação representa violação do princípio do planejamento, pois significa que grande parte do que se programou no orçamento não foi cumprido e foi feito diferente. O fato que esse percentual mais favorece a invenção de prioridades no orçamento, as modificações de destinação de recurso que deveriam ser debatidas na Câmara pelos representantes do povo, acaba ocorrendo por vontade de apenas um agente, o prefeito. Isso é um modelo extremamente autoritário e atrasado. Mas é cômodo para o Executivo, pois assim ele consegue mudar os planos com maior rapidez e sem a necessidade de dar explicações ao Legislativo, inclusive autorizando despesas que não estão autorizadas inicialmente no orçamento. Mas politicamente e sob o aspecto do interesse público, o aumento desse percentual é prejudicial ao município, pois concentra mais árbitro na mão do Executivo e deprecia as funções do Legislativo. Também representa um prejuízo para a transparência, pois as suplementações feitas por decreto ficam escondidas, e tanto a Câmara quanto a sociedade só torna conhecimento depois que as despesas já foram realizadas. Aliás, transparência também é a virtude que esse governo não valoriza, pois ao longo dos 4 anos deste mandato, vem fazendo tudo para se esquivar dos pedidos de informações da Câmara. Se recorremos do portal da transparência, só encontramos despesas de 2 meses atrás, quando a divulgação deveria ser diariamente. Publicações de decretos, portaria não existe no portal, e assim por diante. Nesse caso, por exemplo, o prefeito alega que necessita aumentar o percentual de suplementação devido às receitas extras que entram para enfrentar a pandemia. Entretanto, nós requisitamos ao Executivo que nos informasse quais foram essas receitas extras e como foram gastos esses recursos, e o prefeito até agora não nos respondeu. Portanto, eu me posiciono aqui pela transparência. Governo que não age com transparência não merece confiança. Repito que o uso de decretos não é o único meio para realizar suplementações, nem o principal. O Executivo pode perfeitamente enviar projetos específicos de aberturas de créditos suplementares para a Câmara, conforme a sua necessidade. Ou seja, a rejeição desse projeto de lei não impedirá o Executivo de realizar as suplementações que necessitar até o final do ano. Basta que ele tenha a humildade e a transparência de mandar os projetos de lei em análise para aprovação da Câmara. Exemplificando tudo isso que eu falei, se aprovado, vocês estarão assinando um cheque em branco para o prefeito usar através de decreto. Então, vereadores, pense bem antes de votar. Projeto e parecer estão em votação. Aquele que for a favor, que permaneça. Quem for contra, que se levante. O projeto de lei número 020/2020 foi aprovado por 6 votos favoráveis e 2 contrários. Caminha o projeto de lei 020 ao ser sancionado, publicado. Nada mais havendo que tratar, eu deixo a palavra em aberto para o vereador que quiser discursar. Vereador Maurício. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, Cida Marília. Eu queria aqui parabenizar o vereador Luiz Alberto, muito bem explicado. Como se diz as palavras do pessoal da rua, entendedores entenderão, apenas que são poucos. Eu queria deixar registrado no dia de hoje que admiro vocês, vereadores, pela coragem e confiança no Executivo
em aprovar esta subvenção de 20% para 25%, sem alguns de vocês nunca ter colocado as mãos em um balancete e ver como deveria ser melhor fiscalizado o dinheiro público. Espero que o futuro não traia vocês. Essa é apenas minha opinião, que serve para quê? Nada. Mas não poderia deixar registrado o que penso nessa casa legislativa. Obrigado, senhor presidente. Mais alguém? Fim das manifestações, eu declaro encerrada esta 16ª reunião ordinária do ano legislativo de 2020 e convoco a próxima para o dia 5 de outubro, nesta segunda-feira próxima, ok? Boa noite a todos.